Bem, esse vídeo agora vai ser para responder, não é? O Henrique Fortunato, o mesmo irmão que comentou aqui sobre o quadro, né? Do símbolo, ou do sino de Dort. Perguntou se era um quadro, onde eu comprei, né? Isso aí são os gatos que fazemos aqui, né? Imprimi a lona, peguei um quadro velho que estava aqui em casa, peguei só a moldura dele e encaixei aí. Imprimi na medida e encaixei. Se precisar de ajuda para elaborar direitinho, né? Você quer da Assembleia de Westminster, né? Acho que seria legal. Arruma um quadro aí, velho, ou sei lá, manda fazer uma moldura aí na marcenaria. Acho que não sai caro não. E a lona também é baratinha. Aqui eu paguei R$ 30, eu não sei aí. Mas baratinho também, na medida. É só medir direitinho e pedir pro pessoal fazer. Tranquilo. E fica bonito, né? Como você tá vendo aí. Até parece realmente um quadro, né? Mas é lona, beleza? Então, o irmão Henrique Fortunato diz bem assim: qual é a diferença entre reformados e presbiterianos? A diferença é só nos os símbolos de fé que as duas igrejas usam ou também tem diferença na liturgia? Não é uma pergunta tão fácil de fazer, de responder, na verdade. Fácil de fazer você já fez, né? Não é tão fácil de responder, né? Porque assim, não. Eu posso dizer, não é que tem tanta diferença, assim. Existem algumas peculiaridades, mas tem muito mais a ver com os símbolos, não é? Os símbolos de fé, o contexto em que os reformados da ilha e os reformados do continente surgiram são contextos um pouco diferentes, e então trouxeram questões diferentes também, não é? E algumas demandas diferentes. Então, por conta disso, é que nós temos um desenvolvimento diferente também, tá? Os padrões de fé de Westminster, eles são, digamos assim, teologicamente talvez mais maduros do que as seis formas de unidade, mas as seis formas de unidade são muito mais pastorais, né? É assim que eu vejo realmente. Eu tive primeiro o meu contato com a fé reformada foi com os padrões de fé de Westminster. Eu amo os padrões de fé de Westminster, acho maravilhoso, sempre uso também, mas as seis formas de unidade, para mim, elas são, assim, eu tenho um carinho especial porque são muito pastorais, muito simples mesmo. Não tem nenhuma preocupação em explicar nada de maneira complexa, mas muito simples para que todo mundo possa compreender, crianças, adolescentes, adultos, pessoas mais velhas. Eu acho isso fantástico, tá? Consequentemente, por conta dos símbolos de fé, nós temos talvez algumas diferenças peculiares. Com relação ao culto, não é? A liturgia mesmo, eu acho que basicamente os presbiterianos seguem o diretório de fé, não é, de Westminster. Eu digo presbiterianos que são realmente reformados, né? São confessionais e tudo. Você sabe muito bem que nem todo presbiteriano tem mantido a sua fidelidade confessional. E isso tem consequências no culto, tá? Nós reformados mantemos também esses mesmos princípios, embora o diretório de fé de Westminster não esteja junto com os nossos documentos, né? Nós somos as três formas de unidade, mas no geral, não é, o culto segue os mesmos princípios, o objetivo é o mesmo. Tanto é que nós vamos ler o diretório de culto de Westminster e não vamos discordar de como o culto deve ser aplicado. Porém, há um detalhe importante, isso tem uma diferença. Isso é mostrar a diferença. Num culto reformado, não é, numa liturgia reformada, vai ser normal, não é, que nós usemos, por exemplo, um dos símbolos de fé da igreja, que é o credo apostólico, ou o credo niceno, mas o credo apostólico é mais usado, não é? Como forma pública de confissão no culto. Então, nós confessamos juntos o credo apostólico. Há alguns evangélicos que às vezes vão visitar a nossa comunidade e pensam que estamos rezando, né? Porque eles estão acostumados a ver isso dos católicos romanos, que eles rezam o credo, transformaram o credo numa reza, e aí, de repente, vão para a igreja reformada e pensar que não, tá lá os irmãos de pé, reunidos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e aí a pessoa pode ficar um pouco assustada. Então, isso é um detalhe, não é uma peculiaridade que é muito comum nas igrejas reformadas, certo? Eu não posso dizer que é normal nas igrejas presbiterianas. Eu penso que não, porque eu nunca vi isso acontecer. Não é? Talvez alguma igreja presbiteriana seja assim, mas no geral eu acho que isso não acontece. Se isso acontecer na sua comunidade, pode deixar nos comentários também. Vai ser importante eu saber disso. Não é? Mas no geral eu acho que essas diferenças é que são mais evidentes, certo? De maneira geral, é claro, né? Eu não tenho como fazer uma análise agora tão detalhada sobre essas diferenças, porque nós somos reformados, né? Nós, reformados e os presbiterianos, somos todos reformados, entende? E isso é o que deixa realmente as nossas comunidades como comunidades irmãs, né? Como tendo confissões irmãs. Nós, digamos assim, casa muito bem a nossa teologia, a nossa maneira de entender o culto, certo? Muito bem mesmo. Só que tem essa diferençazinha aí com relação ao uso dos símbolos de fé, né? Então, para nós, uma vez que subscrevemos as três formas de unidade e os três credos ecumênicos, usamos os três credos ecumênicos no culto solene, não é, como expressão pública da fé. Isso é normal para nós, beleza? Inclusive, nosso
Os catecismos reformados geralmente expunham também, né, traziam uma exposição do credo apostólico, então usamos no culto também. Uma vez eu ouvi um líder presbiteriano, né, há muitos anos atrás, alguns anos atrás na verdade, ele dizendo que não usava o credo porque só usava no culto solene aquilo que era bíblico, né? Então eu achei um pouco estranho esse tipo de resposta, discordo 100% porque, poxa, se eu só posso usar a escritura na liturgia do culto, então eu não deveria nem cantar hinos, não é? E nem pregar às vezes, porque entende? Trazer alguma explicação nesse sentido, porque seria teologia também. Eu sei que para nós reformados, a pregação fiel do evangelho é o próprio evangelho, é a própria palavra de Deus, tá? Pensando assim em termos, mas isso é uma coisa também relativa, porque e se a pessoa não estiver pregando fielmente, expondo, não é? Dependendo da comunidade. Por exemplo, nem todo presbiteriano é confessional mesmo. Você deve saber disso, que nem todo presbiteriano é confessional. Tem presbiteriano aí que tá com o nome de igreja presbiteriana no Brasil, mas a confessionalidade ficou lá atrás. Entende? Há pastores infiéis, não é? E em todo o contexto das igrejas evangélicas e protestantes, e até reformadas também é assim, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Mas, no geral, é assim que nós pensamos. Não é? Então, assim, eu acho muito estranho quando... E a própria igreja presbiteriana tem o seu próprio inário, né? Então, assim, se eu não posso usar algo que eu subscrevo como sendo expressão correta, fiel da fé, num culto, então, isso para mim é meio contraditório. Né? Se é uma expressão correta, fiel, que nós subscrevemos, então eu acho que isso pode ser usado no culto, não é? Entende? Isso pode ser usado no culto. Então eu não vejo problema usar no culto, por exemplo, o credo apostólico, mas, de repente, um artigo da nossa confissão, eu não vejo problema nenhum. Nós estamos subscrevendo como doutrina fiel, né? Como explicação fiel do evangelho. Então, qual é o problema nesse sentido? Mas eu acho que basicamente essa a distinção que tem, tá? De maneira muito superficial, é claro, certo? Mas seria bom também conversar sobre isso. Pronto, você me deu a ideia. Eu vou verificar a agenda de alguns outros pastores, perguntar para eles, né? Para fazermos, eu vou procurar um pastor reformado e um pastor presbiteriano, bem confessional mesmo, para fazermos um bate-papo sobre isso. Beleza? Eu acho que vai ficar muito legal. Eu vou ser o mediador aí desse bate-papo e o irmão vai poder também acompanhar para ver aqui como é que vai ser esse negócio, tá bom? Vamos conversar agora a ilha com o continente. Vamos tentar mostrar nossas diferenças e aquilo que nos une, não é? Porque nós somos irmãos nesse sentido, tá? E porque temos confissões que são confissões irmãs, não é? Porque somos reformados. Vamos entender isso melhor, beleza? Mas por enquanto é isso. Eu agradeço, meu irmão, pelo seu comentário, pelo apoio ao canal e peço que continue nos apoiando, beleza? Cada vez mais vamos trabalhar para fazer materiais de qualidade para você, não é? Eu estou tentando fazer mais vídeos assim, sem edição. Então, de vez em quando é que eu faço um vídeo com edição, porque quando eu tenho tempo para poder fazer uma coisa mais elaborada. Mas, no geral, eu faço mais vídeos assim, né? Para interagir mais rápido com vocês, tá bom? Porque senão fica demorando muito tempo, beleza? Mas eu espero que seja útil para vocês do mesmo jeito, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!